Capítulo 161 Use um demônio para matar um demônio. O chefe da vila atacou e os aldeões gritaram de medo. Não, mas já era tarde demais. Seu punho poderoso conectou-se com o círculo mágico e esmagou-o. Assim que foi violado, a coisa toda perdeu o brilho e o inferno começou. O mana demoníaco diabólico era semelhante a uma gota de tinta no leite que se espalhava por toda parte, corrompendo tudo. Não havia como se esconder nem fugir disso. Eles só podiam se preparar. Vamos ver o quão ruim é essa porra. O chefe gargalhou quando a energia escura o engolfou. E daí se ele tivesse que lutar contra um demônio? Contanto que o demônio morresse, tudo bem. Pove. Ele se viu em sua aldeia, com os membros da IRL torcendo por ele. Os membros do DL estavam todos ajoelhados a seus pés, exatamente onde o lixo pertencia. Chefe, você gostaria de comer uma uva? Uma linda garota corajosa perguntou-lhe timidamente ao lado. Eles estavam todos à sua disposição, prontos para fazer qualquer coisa por ele. Se ele tivesse ordenado que morressem por sua causa, eles teriam obedecido. O chefe fechou os olhos, mostrando uma expressão pacífica, aproveitando o momento. Esta era a vida. No fundo, um demônio não conseguia acreditar como isso era fácil. Se ao menos aquele cara tivesse sido o primeiro a entrar. Mas então o chefe da aldeia abriu os olhos novamente e foi embora. Ele estava se distanciando, ignorando completamente os olhares questionadores de seus valentes subordinados e os olhares implorantes das pequenas atrevidas. Este lugar é legal, mas esta vila não é minha. Ele suspirou profundamente. Ele pode ter fome de riqueza, fama e poder, mas queria que isso fosse real. Talvez em outra vida ele teria ficado tentado, mas comparado aos esquemas covardes do Rei Demônio, essa ilusão parecia extremamente deficiente. Mas quando ele estava indo embora, um grupo apareceu à distância. Era Lid, sempre puxa-saco, mas confiável. Ele orgulhosamente carregava sua lança em uma mão e forçava um prisioneiro a avançar com a outra. Chefe, você está aqui. Olha quem eu encontrei espreitando em nossa aldeia. Esse idiota pensou que poderia salvar seus homens. O líder de DL é um completo palhaço. Ele gargalhou. Bom trabalho. O chefe elogiou com indiferença. O Rei Demônio tinha feridas por todo o corpo. Sangue, ranho e lágrimas mancharam seu rosto enquanto ele rastejava pelo chão, implorando por sua vida. Com certeza foi uma visão adorável. Foi ainda melhor do que 1000 deusas atendendo. Infelizmente era tudo falso. A princípio, o chefe não entendeu, mas agora era evidente, o Rei Demônio estava louco. Lutar com ele só acabaria com cicatrizes em ambos os lados. Afinal, ele nunca desistiria. Se o chefe soubesse, nunca o teria forçado a permanecer na aldeia. Ele pensou que poderia controlá-lo, forçá-lo a servi-lo, mas estava completamente errado. Maldito seja aquele dragão corajoso que o convenceu de que era uma boa ideia. Restringindo-o, claro, mas a que custo? Ele deu um sorriso autodepreciativo enquanto esmagava a garganta do falso, observando casualmente a vida deixar seus olhos irritantes. Qual era o objetivo? Diabo, por que você não para de perder nosso tempo e aparece logo? Ele gritou para o ar vazio. O diabo não pôde deixar de tremer, mesmo com seu corpo incorpóreo. De repente, parecia tão nu quando confrontado com aqueles humanos malucos. O ar na frente do homem ondulou quando uma entidade feita de energia escura se materializou de repente. O chefe não pôde deixar de rir. Apenas enfrentar um demônio teria sido louvável em circunstâncias normais. Mas neste momento, ele fez isso com muita facilidade. Afinal, sua mente estava ocupada apenas por uma raiva fria. Ele queria vingança e sua aldeia de volta. Isso era tudo que ele desejava neste momento. Ele faria todos pagarem. Ele governaria novamente. O diabo sentiu medo ao ver o olhar aquecido do homem. Era como se o humano quisesse devorá-lo vivo. Que diabos? Era para ser o contrário. O que você está olhando? O diabo incorpóreo gaguejou. Vingança. Estou pensando em vingança.
Agora, o que será necessário para me livrar daquele maldito rei demônio? O chefe sorriu. O diabo estremeceu mais uma vez. Esse cara era louco, muito louco. Nos olhos do homem, viu um ódio inacreditável. Parecia que eles compartilhavam um inimigo comum. Neste momento, o diabo não pôde deixar de se perguntar como as coisas teriam acontecido se esse cara tivesse vindo mais cedo. De qualquer forma, o diabo faria o que o diabo fazia de melhor. Você deseja o poder? Você deseja governar acima de todos os seres vivos. Contanto que você. Vamos nos apressar. Não tenho a porra do dia todo. O mundo pode ser seu, mas a aldeia é minha e somente minha governar. Temos um acordo? O chefe cortou. Reticências. Acordo ou não acordo? De negócio. O diabo chorou. Este contrato não foi uma grande conquista. Esse cara estava apenas usando. Neste momento, o diabo se sentiu como um trapo inútil. Infinito com certeza era um lugar assustador. Pove. Quando o chefe voltou a si, ele sentiu seu corpo transbordando de poder. A energia demoníaca corria em suas veias, fortalecendo visivelmente seu corpo. Aproveitar a mana diabólica foi ainda melhor do que um spa. Mas ele sabia que todo esse poder era temporário. Não foi nada além de uma amostra do que estava por vir. Ainda restava um último passo. Um ser das trevas se materializou lentamente ao lado dele. O diabo estava aqui. O chefe sabia o que deveria fazer se quisesse manter esse poder. Ele teria que se curvar ao diabo. Ele também não se importou. Ele preferiria governar acima de tudo, exceto do que perder tudo. Quanto ao dano que libertar um demônio causaria, ele não poderia se importar menos. Ajoelhe-se e professe sua lealdade. A criatura pronunciou com uma voz profunda. O chefe nem hesitou ao se ajoelhar, até sorrindo. Eu, Conrad Duple, juro por minha alma servir ao o ser diabolicamente bonito que está diante de mim. O diabo o corrigiu estranhamente. E daí se ele tivesse que beijar um demônio excêntrico? Ele estava derrubando aquele maldito rei demônio. Eu, Conrad Duple, juro por minha alma servir o ser diabolicamente bonito que está diante de mim. Em troca, a luz brilhou. Assim que ele estava prestes a listar suas condições, o juramento foi ativado. Ao mesmo tempo, toda a energia demoníaca o deixou, deixando-o frágil. Como? Isso não deveria ter sido possível. Os demônios não deveriam ser capazes de voltar atrás em suas palavras. Nós tivemos um acordo. O chefe gaguejou. Nós? Não. Nunca ouvi falar disso. O diabo negou, mas depois mostrou uma expressão de compreensão. Acho que você me confundiu com outra pessoa. Ele riu. Foi então que a entidade sombria tremeu, desaparecendo lentamente como se fosse uma miragem. Em seu lugar apareceu um homem sorrindo gentilmente sentado em um trono de madeira gravada. O sorriso do rei demônio parecia tão pacífico. O chefe sentiu o coração congelar ao perceber o que havia feito. Confuso por uma ilusão, ele acabara de jurar lealdade ao rei demônio. Porra! Ele estava ferrado. Agora, vamos começar? Já que Motherfucking pronunciou de brincadeira. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 4. Nada tem melhor sabor do que a vingança. Além do sorvete. 2/4. Fim do capítulo. Capítulo 162. Chefe da aldeia do sofrimento infinito. 1/2. Os esforços do chefe da aldeia foram admiráveis, mas ele simplesmente chegou tarde demais. Já que já havia subjugado o diabo quando o homem invadiu o círculo mágico. Quanto ao resto, foi um desafio. Bem, a parte do truque foi fácil. A parte difícil foi não explodir em gargalhadas loucas. Depois que o diabo e o chefe chegaram a um acordo, as pessoas dentro do mundo dos sonhos foram libertadas. Todos apareceram em uma sala repleta de névoa de sangue. As paredes, o teto, o chão e o ar estavam cheios de sangue. Como se isso não bastasse, a energia diabólica deu-lhe um brilho horrível. Os jogadores foram todos embora, todos mortos.
Restaram apenas os aldeões que olhavam para o altar, com os rostos pálidos. O estado deles ficou ainda pior quando viram o chefe demoníaco voltando vitorioso. Naquele momento entenderam que teriam que lutar pela sobrevivência da aldeia. Eles também entenderam que Jaque e Serafine haviam sido derrotados. Mas um segundo depois, eles perceberam que não entendiam nada. O chefe da aldeia saiu do caminho, revelando Jaque e Serafine. Não apenas eles estavam intactos, mas o rei demônio calmamente tirou o trono que Igor havia esculpido para ele. Enquanto ele se sentava relaxadamente, eles sentiram vontade de arrancar os cabelos para lidar com o estresse. Que porra ele estava fazendo? Ele não podia ver o chefe que estava prestes a atacá-lo e ajoelhar-se. O que é isso? Ele estava ajoelhado. O que? Como diabos isso aconteceu? Depois ficou ainda mais surpreendente. O inimigo dele se ofereceu como servo. Por que ele faria tal coisa? Suas bocas estavam tão abertas que caberia um pacote inteiro de cachorro quente ali. Eles continuaram olhando entre os dois antes de olharem para Serafine em busca de uma explicação. Ela casualmente encolheu os ombros, murmurando de forma brincalhona, como esperado do rei demônio. Quando o chefe finalizou seu juramento, eles se sentiram como se estivessem em um sonho. Isso foi um truque do diabo. Mas então eles viram o pobrezinho ao lado de Jaque. O que deveria ser um mal incrivelmente malévolo agora nada mais era do que um pequeno fio de mana que mal conseguia flutuar ao lado dele. Eles até acharam isso lamentável. O que diabos ele fez com isso? Parecia que havia passado por inúmeras tribulações e mal havia sobrevivido. Jaque dirigiu-se divertidamente ao seu novo escravo. Você não está com raiva? Você não me odeia? Mas o que você pode fazer? Ele deu-lhe um sorriso brilhante. Naquele momento, muitos respiraram frio. Jaque definitivamente sabia guardar rancor. Foi isso que o chefe gritou para ele logo após a missa real. Agora, você deveria se ajoelhar ainda mais, e lamber minhas botas para limpar. O chefe quis resistir, quis mesmo, mas a magia do juramento forçou-o à obediência. Quanto mais ele tentava resistir, mais sentia sua alma rasgar. Arrrrggg. Ele gritou de angústia, seu corpo se movendo sozinho. Mas quando sua língua estava prestes a alcançar a bota manchada de sangue, Jaque chutou impiedosamente seu rosto, fazendo todo o seu corpo voar para longe. A humilhação se misturou com a dor, mas depois ficou ainda pior. Como ele não estava lambendo, o tormento da alma recomeçou. Seu corpo estava em convulsão, ele mal conseguia se mover, mal conseguia pensar, mas mesmo assim, a luz do desafio brilhou em seus olhos. Deus sabe onde ele encontrou forças, mas ele ergueu a cabeça bem alto, apenas para empurrá-la para o chão com um impulso incrível. Você não tem permissão para se machucar. O decreto de Jaque chegou bem a tempo. O poder do juramento forçou o homem a parar logo antes do impacto. Um terço de segundo depois e sua massa cerebral teria sido apenas uma massa no chão. Se ao menos ele tivesse sido mais rápido, se ao menos, mas então ele percebeu. Este terço de segundo não foi uma coincidência. O demônio estava brincando com ele desde o início. O homem entendeu seus limites da luta anterior. Seria mesmo possível escapar das garras malignas de seu novo mestre? Já que de repente começou a bater do nada. Os outros olharam para ele incompreensíveis, mas finalmente entenderam a letra. O que ele gritava na velocidade de um jato eram ordens. Em questão de segundos, o escravo se viu preso a uma teia de comandos incrivelmente complexa. Ele estava agora totalmente indefeso contra Jaque, sem esperança de qualquer resgate. No final, ele não teve escolha senão rastejar até os pés do demônio para cumprir a ordem. Ele queria lutar contra isso, mas simplesmente não conseguia. Quando os NPCs viram o outrora poderoso chefe reduzido a um estado tão miserável, eles não puderam deixar de tremer de medo. Bem, todos, exceto um. A velha olhou para tudo enquanto respirava pesadamente. Ela queria tanto estar no lugar de Jaque. Suas pernas se contraíram enquanto ela mal conseguia conter sua excitação.
De diabolicamente bonito e benevolente rei demônio, ela enviou um olhar implorante em sua direção. Não precisa se preocupar. Eu mantenho minhas promessas. Você pode sair agora e eu vou mandá-lo aquecer sua cama quando eu terminar. Jaque a enxotou quando ela saiu, babando. Oh Deus! Nenhum dos NPCs gostaria de estar no lugar daquele cara. Não admira que ela os tenha ajudado, já que havia prometido dar a ela o homem por quem ela estava apaixonada como recompensa. A expressão desesperada do ex-chefe era cômica. Ele ficou deitado sem vida no chão enquanto se contorcia. Jaque ignorou completamente o verme. Igor, contarei com você para cuidar do campo de treinamento. Demoraria um pouco para recuperar o título, mas não seria necessariamente impossível com a ajuda do chefe. Florista, ou você se torna um membro honorário da DL, ou não vou lhe mostrar mais nenhuma magia rúnica. Todo o ritual umedeceu sua sede de conhecimento. Você pode contar comigo, P. Skip. Jaque simplesmente o dispensou. Ambos sabiam que ele estava dizendo sim, ele poderia deixar o discurso tedioso para mais tarde. Ferreiro, enviarei jogadores para ajudá-lo a expandir sua forja. DL contará com você no futuro. Eu tenho um nome, você sabe que é. Um ferreiro só merece um nome quando se torna um mestre. Jaque o desligou impiedosamente. Os outros ficaram confusos. Os dois não eram amigos. Por que ele estava sendo tão mesquinho de repente? O ferreiro arregalou os olhos ao perceber que assentia solenemente, sem se ofender. Ele até se sentiu tocado, pois isso significava que o homem pensava que tinha potencial para um dia atingir esse nível. Você acertou, chefe, o ferreiro exclamou, mostrando um sorriso cheio de dentes. Parecia que os dois falavam sua própria língua. Foi então que Jaque se virou para o homem quebrado no chão. Agora, chefe, isso foi tudo o que você fez. Jaque enfatizou o título de maneira divertida. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 4. Nada tem melhor sabor do que a vingança. Além do sorvete. Fim do capítulo. Capítulo 163. Chefe da aldeia do sofrimento infinito, 2 meios. Foi então que Jaque se virou para o homem quebrado no chão. Agora, chefe, isso foi tudo o que você fez. Jaque enfatizou o título de maneira divertida. Na verdade, o chão combina muito com você. É perfeito para um verme como você. Por mais que Jaque tenha insultado o cara, uma pequena parte dele não pôde deixar de ficar impressionada. Ele nunca tinha visto um homem se apegar tanto a um título tão inútil quanto o de chefe da aldeia. Jaque sentou-se em seu trono enquanto zombava. Verdadeiramente patético. Mesmo se você pudesse revidar, você não ousaria, haha. Você não passa de um covarde. Em primeiro lugar, você nunca esteve apto para ser chefe. Que tal isso? No próximo minuto, vou permitir que você me dê um soco o quanto quiser, mas cada passo será como se estivesse sendo queimado por 1000 sóis. Jaque ri. Os aldeões não puderam deixar de lançar olhares estranhos para Jaque. Havia necessidade de humilhar ainda mais o homem. Eles não estavam do lado dele. Foi apenas uma perda de tempo. Afinal, o homem estava sem vida, de pé. Seu corpo quebrado levantou-se de repente. Seu rosto estava se contorcendo de agonia, assim como todo o seu corpo. A dor incrível que ele sentiu era ilusória, mas parecia real. Neste momento, ninguém conseguia entender o que diabos estava acontecendo. Como ele conseguiu se levantar? Esse sofrimento não poderia ser fingido. 2. Por que ele estava se levantando? Jaque obviamente daria outra ordem antes de alcançá-lo. Qual era o objetivo? Ninguém entendeu, exceto o próprio homem e Jaque, pois ele tinha visto sua determinação no reino dos sonhos. Ele era o chefe da vila, sempre e para sempre. Esta foi a sua decisão. Mesmo que ele tenha perdido o título. Mesmo que ele tenha perdido a cabeça. Mesmo que ele tenha perdido tudo. Ele continuaria sendo o chefe da vila. Pelo menos, é assim que ele sempre se consideraria. Os dois brigaram desde o início porque o homem temia por sua posição.
Passo após passo, ele se aproximou de Jaque sentado casualmente. Cada etapa subsequente tornou-se cada vez mais difícil. Ele já estava muito além de seus limites e ainda assim continuou. Tudo até que finalmente alcançou Jaque. O chefe ergueu o braço. Todo o seu corpo estava instável, ele não conseguia gerar nenhuma força e sabia que tudo era um esforço desperdiçado, mas ele fez isso mesmo assim. Ele sabia que o homem estava brincando com ele, mas e daí? Ele nunca se perdoaria se perdesse a oportunidade de dar um soco no desgraçado. Seu punho voou em câmera lenta, não por causa da tensão, apenas porque lhe faltava força. Mesmo assim, o resultado foi óbvio. Tapa. Quando o tapa fraco caiu, as sobrancelhas se ergueram em confusão. Porque Jaque não parou. Ele estava tentando envergonhar o homem, mostrando-lhe o quão fraco ele era. Como foi? Foi bom? Jaque sorriu. Sim, muito. Mas aposto que seria melhor com mais poder por trás disso. O chefe respondeu em meio à dor. Os dois homens se entreolharam como se estivessem em uma disputa de olhares. Nenhuma palavra foi trocada, nenhuma. O que eles estão, a florista murmurou suavemente. Eu também não sei, mas deixe-o fazer o que quer, respondeu Igor. De lado, os olhos de Jujuba estavam cheios de um brilho espirituoso. Neste momento, ela se lembrou do motivo pelo qual estava tão atraída por ele. Não havia outro como ele. Ela já tinha uma ideia do que aconteceria enquanto observava ansiosamente. Jaque olhou profundamente nos olhos do NPC, lembrando-se mais uma vez do motivo pelo qual ele amava tanto o Infini. Outros jogos poderiam reproduzir tudo nos mínimos detalhes, mas nunca pareceria tão verdadeiro. Nos olhos do bastardo, ele viu uma fraqueza incrível, mas também uma perseverança surpreendente. Neste momento, o chefe sentiu-se incrivelmente vivo. Como poderiam meros dados parecer tão fortes sobre alguma coisa? Infinito, foi assim. Filho da puta infinito. Jaque finalmente quebrou o silêncio. O que foi que você disse de novo? O mundo pode ser seu, mas a vila não. Você realmente se importa com um lugar tão pequeno? Jaque deu-lhe um sorriso provocador. Foi então que o chefe finalmente percebeu sua tolice. Durante todo esse tempo, ele lutou contra esse homem por invadir sua aldeia. Ele tentou subjugá-lo quando poderia apenas ter esperado. Em vez de implorar a um demônio aleatório, ele deveria estar implorando a este homem para colocá-lo sob sua proteção há muito tempo. Como diriam os valentes, ele não havia reconhecido o Monte Tai. Mas agora era tarde demais. O rei demônio tinha um sorriso sádico e não perdoava facilmente. Ele entendeu isso muito bem. Ele realmente foi tão tolo. Que tal? Você ainda quer ser chefe? Jaque propôs com um sorriso. Muitos engasgaram ao fundo. O que? Ele não está falando sério, certo? Depois de tudo que passamos. Isso não fazia nenhum sentido. Ele tinha que estar brincando, né? Você vai me perdoar? O chefe perguntou com tanta confusão quanto suspeita. Claro que não. Vou me certificar de que toda a sua existência seja preenchida com nada além de sofrimento. Ele sorriu, com as pessoas suspirando ao fundo. Mas então ele acrescentou: dito isto, não me importo que você seja o chefe interino enquanto eu estiver fora. Mas, se você aceitar, que tipo de conversa maluca foi essa? Não havia como alguém sensato aceitar isso. Ele estava zombando dele novamente com... De repente, o chefe caiu no chão. Então estarei sob seus cuidados, rei demônio. Desta vez ele estava ajoelhado voluntariamente. Todos os NPCs assistiram, boquiabertos, sem entender o que diabos tinha acontecido. Bublegum olhou para Jaque com um olhar aquecido. Quantos jogadores se autodenominaram demônios na história dos jogos? Muitos. Quantos ousaram se chamar de reis demônios? Um pouco. Quantos realmente mereceram o título? Apenas um, no que lhe dizia respeito. Um santo teria perdoado o NPC. Um vilão teria ficado feliz em vê-lo sofrer. O filho da puta do Jekyll o condenaria a um tormento sem fim, mas o pobre soluço cumpriria de bom grado sua sentença e seu novo rei. Ela já podia imaginar o futuro.
Os impérios subiriam e cairiam, mas ele sempre permaneceria. Outros jogaram enquanto ele jogava e todos estavam nele. Ela se viu desejando testemunhar tudo. Isso não seria legal? Agora, meu novo chefe arrependido, vamos prepará-lo para uma bela peça. Jaque disse maliciosamente. Claro, ele tinha mais esquemas. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 4. Nada tem melhor sabor do que a vingança. Além do sorvete. 4/4. Fim do capítulo. Capítulo 164. Diga o que. POV. Os jogadores já estavam correndo de volta para o açougue o mais rápido que suas pernas podiam carregá-los. Eles tiveram que parar, proteger o rei demônio. Lyd era um deles enquanto corria, rindo alegremente como uma colegial. Foi a primeira vez que ele se sentiu tão alegre. Ele foi um dos últimos vivos, para variar. Ainda assim, sua felicidade não atrapalhou seu julgamento. Seus olhos de águia varreram a aldeia, procurando pelos inimigos que ele sabia que estariam lá. Ele manteve sua lança perto, pronto para acertar qualquer inimigo. A vila inteira estava repleta de jogadores correndo, este foi um êxodo terrível. Eles eram semelhantes aos compradores malucos durante a Black Friday. Esta foi uma corrida contra o tempo e seus inimigos. IRL e DL já estavam em conflito, matando-se em movimento. Muitos sons ecoavam por toda parte, o barulho das armas, os grunhidos de dor, as maldições e os caras gritando, "Eu sou Speed", enquanto corriam. Foi tão caótico. Às vezes, havia até fogo amigo acontecendo. Em resposta, Lyd gritou para os noobs. Verifiquem o emblema antes de atacar. Ele lembrou. Deveria ter sido fácil. Como eles estavam ficando confusos. Por alguma razão, os nomes dos inimigos não eram mais vermelhos. Ainda assim, sem emblema hífen maior que. Emblema IRL hífen maior que DL. Não há nenhum. Ninguém tem um maldito emblema. Quem é aliado, quem é inimigo? Fique longe de mim. Muitos gritaram, em pânico. Foi quando Lyd finalmente notou um homem sorrindo enquanto corria, RCP cara. Ele estava até murmurando silenciosamente, noobs. Não apenas os reforços da DL finalmente chegaram, mas todos removeram seus emblemas. Como tinham menos membros, conheciam-se melhor e não temiam o fogo amigo. Lyd olhou ao redor e percebeu o quão desonestos eram os membros do DL. Alguns até desequiparam alguns de seus equipamentos para se parecerem mais com os jogadores falidos da IRL. Caramba, alguns até agiram como se fossem perseguidos por outros jogadores de DL, para que o inimigo os confundisse com aliados. TCH, nesse ritmo, todos os seus aliados ficariam paranoicos. IRL, atenda ao meu chamado. Formação Covid-34. Fiquem a 2 metros de distância um do outro. Matem todos que estiverem por perto. Todos eles se separaram. Mesmo assim, era muito difícil dizer quem pertencia a qual facção, mas isso não importava. Pelo menos a matança havia parado. Não haveria mais tumulto em DL durante a confusão. Instantaneamente, o banho de sangue se transformou em uma corrida incrível. Eles estavam todos correndo para frente, mantendo distância. Então todos chegaram ao açougue, apenas para congelar. Na porta estavam Igor e a florista. Eles pareciam severos e poderosos enquanto olhavam para o mar de jogadores que chegavam. Muitos jogadores da IRL não conseguiram evitar engolir em seco. Eles se lembraram de quão ferozes eram e de quão rapidamente morreram lutando contra eles, tudo para ganhar tempo para o chefe da aldeia. Todos sabiam que o homem havia conseguido invadir o ritual de invocação do diabo, mas ele conseguiu pará-lo ou não. Jogadores de ambos os lados estavam se perguntando. Esses dois são aliados de DL, certo? Isso significa que nós vencemos. Não sei, mas olhe para a cara deles. Por que eles estão tão sombrios? Não havia indicação se eles haviam vencido ou perderam a luta. Os NPCs teriam facilmente sido os maiores jogadores de pôquer de todos os tempos. Mas foi aí que as mensagens começaram a inundar suas visões. O ritual do diabo foi um sucesso.
O mal agora caminha em New Leaf Village. Hahaha, chupe isso, IRL. Quem é você, papai? Vocês estão todos fodidos. Rei Demônio 1, você 0. Isso é o que acontece quando você mexe com ele. Mas talvez eles tenham se alegrado um pouco rápido demais. Gerando missão de subjugação. Diabo já derrotado? Reticências. Colchete que fecha. Analisando. Colchete que fecha. Colchete que abre. Colchete que fecha. Hahaha, vai chupar um frango grande e gordo DL. Papai, o cara já perdeu seu novo demônio. Droga, esse deve ser o pior pai de todos os tempos. #bad parenting. Eles estavam rindo muito quando viram os rostos dos membros do DL azedar tão rápido. Era como se eles tivessem acabado de comer testículos de touro envelhecidos. Oh, isso foi o melhor, eles mal podiam esperar para lembre-os diariamente o quanto eles erraram e... Análise concluída. O diabo não foi derrotado. Que porra é essa? Isso significa que DL venceu. Este sistema é tão enigmático quanto minha esposa. Porque sinto que os deuses estão nos trollando. Todos prenderam a respiração. O diabo foi apenas parcialmente banido. A maldical do diabo está sendo ativada. Começando a corrupção diabólica. O que? Isso. Parecia que nenhum dos lados havia realmente vencido. O que diabos era isso? Um maldito ritual de Schrödinger. Mas, de repente, eles não sentiram mais vontade de refletir sobre o assunto. Não, de repente eles sentiram vontade de pirar. Naquele momento, todos eles sentiram energia poderosa e veio da casa do açougueiro. Estamos ferrados. Isso é uma loucura. É tarde demais para correr. Com um bang alto, a porta explodiu. Os jogadores engoliram em seco enquanto um miasma escuro se espalhava pela entrada. Mas na nuvem malévola, uma silhueta valente podia ser distinguida vagamente. O chefe da aldeia apareceu em todo o seu esplendor. A parte superior de seu corpo brilhava de suor, enfatizando seus músculos bem definidos, e sua expressão era heróica enquanto olhava ao redor. Ele parecia incrivelmente solene naquele exato momento, tão solene que não reagiu às jogadoras que o devoravam com seus olhares. Braves, um mal incrível está sobre nossa aldeia. Vocês vão deixá-la ser arruinada e destruída. Ou vão ficar ao meu lado e defendê-la. Seu grito estrondoso ressoou por todo o reino enquanto ele continuava. Vocês são covardes que têm medo de um pequeno demônio. Ou vocês são orgulhosos heróis de New Leaf. Neste momento, muitos jogadores da IRL não puderam deixar de sorrir de orgulho. Este era o líder deles. Ele não era perfeito, mas era um homem de verdade. Quem está comigo? Seu último grito foi o suficiente para que um jogador após o outro respondesse ao seu chamado. Você está com minha espada. E você está com minha espada. E minha espada. Como havia tantos espadachins em uma maldita vila de iniciantes. Ah, eles eram apenas os que clamavam mais alto. Muitos bastões longos e duros também foram erguidos em uma demonstração de apoio. Vamos foder aquele diabo e vamos foder aqueles bastardos do DL. Destrua todos eles. Mostre-lhes o poder da IRL. A legião demoníaca cerrou suas armas, pronta para travar uma batalha perdida. E daí se eles estivessem em menor número mais uma vez? Eles lutariam com seu líder, onde quer que ele estivesse. Mas foi aí que aconteceu algo que deixou todo mundo pasmo. O rei demônio saiu de repente do miasma. Ele estava andando casualmente, mostrando uma expressão irritada. Ele parecia um homem que faltava um número para ganhar o jackpot. Ele até parecia estar resmungando. Espere o que estava acontecendo? Ele não podia sentir a energia demoníaca. Ele não conseguia ver o heróico chefe bem na frente. Ele caminhou lentamente ao lado do chefe da vila, lançando-lhe um olhar ressentido. O que diabos aconteceu lá? Atrás deles, a energia escura ondulava como se uma tempestade cataclísmica estivesse se formando. Ah, estava prestes a chover, e forte. O chefe gritou: Braves, hoje é o dia em que a humanidade sobrevive ou morre. Hoje, só há uma coisa que importa, New Leaf.
Se você é IRL, DL ou nenhum dos dois, não importa. Esteja pronto para lutar, pois o mal está chegando. Dizer o que? Todos os jogadores se entreolharam em estado de choque. Mas eles não tiveram tempo para ficar atordoados ou confusos. Naquele exato momento, a energia demoníaca finalmente transbordou. O miasma era semelhante a um maremoto, o mundo tornou-se 50 tons mais escuro, e então eles ouviram uma voz de arrepiar a alma. No fundo, um demônio estava gargalhando loucamente. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 5, uma tempestade está se formando, e nuvem, 1/4. Fim do capítulo. Capítulo 165. Estamos FODIDOS. POV. No fundo, um pobre diabo estava gargalhando loucamente, contra sua vontade. O que mais deveria fazer? O rei demônio disse para ele gargalhar, então ele gargalhou. A criatura sempre se considerou um mestre da tortura, mas estava tão errada. Este homem sorridente era o verdadeiro monstro. Seu sorriso pacífico era mais assustador do que 1000 arcanjos sagrados, e eles eram os inimigos do diabo. O rei demônio o levou à loucura antes de fazer uma oferta que nunca poderia recusar. Ele ofereceu a vila ao diabo. Sim, toda a porra do village. Os demônios eram seres que residiam em outro plano de existência, e seu único propósito ao vir a este mundo era reunir poder. Havia duas maneiras principais de fazer isso. 1. Possessão da alma. Eles possuiriam um ser, entrariam em fúria e usariam todos os meios para se tornarem mais fortes. Para alguém como o exaltado senhor da caça, isso significava caçar. O diabo transformaria seu hospedeiro em um grande predador que ficaria mais forte a cada nova presa caçada com sucesso. O humano sabia desse processo. Aparentemente, seu pessoal chamou isso de um noob tendo sua conta hackeada por uma máfia haha. Era um nome muito longo e enigmático. O diabo inicialmente tentou usar o pesadelo para dominar sua alma. Infelizmente, essa tentativa induziu o TEPT. Mas havia outro caminho para um demônio se tornar mais forte. 2. Ligação mundial. Isso significava estabelecer uma ligação do reino diabólico com o mundo dos vivos. Depois disso, o diabo usaria demônios menores para coletar energia. Também era quase impossível. O diabo quase enlouqueceu quando o homem mencionou isso casualmente. Seu corpo incorpóreo tremia tanto que quase desapareceu. Ele estava louco? O diabo queria ficar mais forte, não morrer. Mas, aparentemente, o homem não só estava louco, mas também sabia o que estava fazendo. Ele falou com confiança sobre isso em termos que o diabo mal entendeu. Mas, lembrou-se de tudo palavra por palavra. Veja o infinito como um espaço aéreo restrito e os demônios como aeronaves frágeis. Entrar neste mundo para estabelecer uma ligação normalmente faria com que fossem abatidos por mísseis antiaéreos montados pelo Império. Mas, e se alguém tivesse o controle dos referidos mísseis? Por exemplo, dominando a vila. E se alguém ajudasse a aeronave no pouso? Ele deu um sorriso enorme ao expor as opções para o diabo. 1. Sirva-o e compartilhe parte de seu poder. Em troca, o rei demônio permitiria que prosperasse em New Leaf. 2. Sofra e depois morra. Não foi uma escolha muito difícil. Foi assim que o diabo passou a servir seu novo mestre, como ele ajudou a capturar aquele humano, chefe da aldeia, e como ele agora era explorado. O pobre diabo queria suspirar, mas tinha que continuar gargalhando, ou haveria problemas. Então começou a funcionar, estabelecendo lentamente a ligação, algo que provavelmente não era feito há eras. Pelo menos veria os vivos serem massacrados. Este foi o único consolo para o seu atual estado lamentável. Parabéns! Veio a voz estranha novamente. Desde que concordou em servir o rei demônio, pôde ouvir seus murmúrios. Não parecia vivo e narrava quando algo digno de nota acontecia. Link diabólico estabelecido com sucesso. Estabelecendo uma nova área de spawn para minions. Caçadores exaltados devoradores de almas agora podem gerar
Oh, seria divertido vê-los roubar a força vital de todos aqueles humanos irritantes. Começando a corrupção mundial, nova folha. Ding. Nó de energia rara detectado. Brilhos. Nó de energia corrompido. SN. O que? Assim que a corrupção começou, o diabo sentiu. Nas profundezas da terra, longe da superfície, havia uma grande massa de energia. Ele apenas esperou lá, completamente sem uso. Quais eram as probabilidades? Neste momento, de repente começou a gargalhar, dessa vez de verdade. Ele riu com entusiasmo, dando o que parecia ser a performance de sua existência. Esta foi uma oportunidade para virar a maré. Contanto que pudesse corromper e aproveitar essa energia incrível, seria forte o suficiente para se rebelar contra o demônio. Enquanto seus subordinados devorassem força vital suficiente dos insignificantes mortais, ele venceria. Este foi um maldito milagre. Neste momento, o diabo soltou um grito silencioso. Vá, meu precioso, Cássius, e traga-me suas almas. Ah, isso seria muito divertido. Como reagiria o homem diante da morte? Não, a posse era melhor. Ah, não podia esperar. O diabo estava ansioso pelo show enquanto cacarejava. Pove. Como costumava acontecer em Infinite, o apocalipse começou com uma mensagem do sistema. Ativação da Maldical do exaltado Senhor Caçador. A vila inteira mergulhou na escuridão enquanto o miasma se espalhava pela área iniciante. Os jogadores trêmulos só podiam ver as mensagens ameaçadoras do sistema aparecendo diante deles. Ler apenas aumentou o pavor. A corrupção mundial começou. Corrupção atual 1%. Nova folha hífen maior que campos de caça sombrios exaltados. Caçadores exaltados, devoradores de almas surgindo. Eles estão vindo. Corra se puder. É hora de morrer. Isto não era um bom augúrio. Quem sabe quando as criaturas apareciam? Foi aí que muitos pararam de pensar. Os monstros já estavam aqui. Suas garras incrivelmente afiadas mergulharam em tantos jogadores, matando-os instantaneamente. As vítimas desapareceram em partículas azuis que iluminaram seus assassinos. Eles pareciam espectros humanoides, mas às vezes exibiam características de predadores, lobos, pumas, hienas, etc. As criaturas eram caçadoras sombrias, altas, esbeltas, incrivelmente rápidas e divinas. Menor que caçador exaltado devorador de almas LV-22. Maior que. Essas coisas são tão rápidas. Eles estão pirando em todos os lugares. Nível 22. Isso é loucura. O brilho azul da morte era algo com o qual os jogadores estavam acostumados, mas a cena seguinte os arrepiou até os ossos. As criaturas abriram bem suas mandíbulas enquanto devoravam a luz. Alguns já tinham uma ideia do que isso significava. Ei, me diga que isso é apenas um efeito visual. O que mais pode ser? Acrescenta horror. Tem que ser, né? Mas então muitos jogadores reapareceram, logo ficando brancos como giz. Parte de sua alma foi devorada. Afetado pela Maldical da caça eterna. Parabéns! Você perdeu XP. Caras, podemos perder XP agora. Diga-me que isso é uma piada. Oh Deus! Não! Todos se viraram, vendo o mesmo choque nos olhos um do outro. Seguiu-se um breve momento de silêncio antes de resumir perfeitamente a situação. Reticências. Estamos FODIDOS. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 5, uma tempestade está se formando, e chá. Nuvem, 2/4. Fim do capítulo. Capítulo 166. Ele realmente é um deus. Reticências. Estamos FODIDOS. O grito do jogador ressoou alto, apenas para que uma resposta viesse instantaneamente. Eu não tinha deixado isso muito claro. Agora, o que vocês estão esperando? Contra-ataque. O chefe da vila gritou. Ele realmente os avisou, eles simplesmente não acreditaram. Afinal, o que os imortais Braves tinham a temer? PFFT, eles estavam acostumados a morrer. Mas tudo mudou quando houve perda de XP.
Apenas feedback de Dorifen maior que perda real de progressão. Agora que tinham algo a perder, os monstros assustadores pareciam ainda mais assustadores. Os jogadores tremiam, os pés já avançando para trás. Mas tão certamente quanto havia covardes, uma porrada deles, também havia pessoas destemidas. Neste momento de escuridão, a coragem deles brilhou como uma fogueira acesa depois de serem mergulhados em querosene. Claro que não ficou claro, seu desgraçado. Você nunca disse nada sobre esses caras. Caramba, aposto que você não tem ideia do que está acontecendo. O cara da RCP trovejou alto. Assim que ele gritou, um homem falou pelo chefe. Ei, não seja tão duro com ele. Afinal, ele é obviamente retardado. Por que outro motivo ele teria ido contra nosso Deus, o único rei demônio? Pronunciou um velho vestido de vermelho. Dane-se vocês dois. Pessoal, parem de entrar em pânico. Vou enfiar minha lança bem fundo no primeiro cara que tentar fugir. Lyd gritou de forma muito encorajadora. TCH, agora não é hora de dizer aos seus namorados da vida real o quão profundamente você vai transar com eles. TSK, 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 sem vergonha nenhuma. O cara da RCP provocou. Então instantaneamente se transformou em uma competição de insultos com a voz daquele cultista ao fundo elogiando o todo-poderoso Jack, ó. O trio era tão ridículo, e muitos se pegaram sorrindo de suas travessuras. Os monstros eram uma piada para eles. De repente, as criaturas indutoras de pesadelos não eram tão assustadoras. Mas a coragem não reverteria repentinamente a situação. As criaturas ainda estavam tendo um dia de campo infernal. Para eles, era um buffet humano à vontade. Grito. As coisas se alegraram ao roubar a vitalidade de ainda mais jogadores. Eles eram semelhantes aos ceifadores enquanto corriam e flutuavam em direção à próxima presa. Quanto mais devoravam, mais potente ficava o miasma. A corrupção mundial aumentou para 7%. Só havia uma maneira de os jogadores sobreviverem a isso, e todos sabiam qual era. Foi uma tática enraizada em seu DNA desde tempos imemoriais. Afinal, os humanos sempre foram animais sociais. Agrupem-se. Preparem-se para jogá-los no esquecimento. CPR, cuidado com os seus aliados. Não deixe que eles cheguem perto. Líder, venha até mim. Vamos orar ao nosso Senhor e Salvador, o Rei Demônio. DL estava pronto para partir para a ofensiva. A IRL mal conseguiu adotar uma posição defensiva. Os cultistas aparentemente queriam fazer tudo, além de orar simultaneamente. Algo estranho aconteceu. De alguma forma, os cultistas eram o maior grupo. Todos sem facção se amontoaram em sua direção. Logo 3 legiões diferentes vagavam pela vila, encontrando segurança em seu número. Cada vez que uma criatura atacava, armas choviam sobre ela como se fosse verde no clube de strip. Mesmo estando no nível 22, os caçadores não aguentaram o ataque combinado de dezenas de jogadores. Mas isso apenas atrasou o inevitável. A cada 2 segundos, os monstros conseguiam contornar suas defesas e fugir com um jogador ao seu alcance. Eles pegaram Dylan. Porra, isso parece um filme de terror. Você está certo. Isso é assustadoramente assustador. Não, eu quis dizer que eles pegaram a vadia idiota primeiro. Reticências. Eles brincaram casualmente para acalmar os nervos, apenas para receber um lembrete sombrio de sua situação. A corrupção mundial aumentou para 15%. Foi então que chegou o momento que Jack estava esperando todo esse tempo. 1. Os jogadores estavam calmos o suficiente para perceber o quão fodidos estavam. 2. Essa dura constatação apenas aumentou o estresse. 3. Eles estavam orando por um milagre. 4. Ele seria esse milagre. Isso é o que significa ser um herói, estar sempre presente no momento ideal para salvar o dia. Jack garantiria que sua grande entrada nunca fosse esquecida. Vamos começar essa festa, vamos. Vamos ver o quão durões vocês são. A voz fria de Jack ecoou. O que? Ele estava caçando as criaturas sozinho. Os jogadores não puderam deixar de tremer.
Esse cara era 100% louco. Ele vai morrer. Sim, ele está ferrado. Fale sobre uma maneira estúpida de morrer. Como alguém poderia lutar contra monstros de nível 22? Simplesmente não era possível, pois eles estavam por toda parte. Muitos presumiram instantaneamente que ele estava condenado. Foi quando os membros do IRL finalmente viram o homem quando ele se aproximou do grupo. Diabinhos, onde vocês estão se escondendo? Saiam, saiam onde quer que estejam. Ele estava até mesmo provocando eles. Os olhos dos jogadores se arregalaram quando eles mal discerniram 3 borrões sombrios indo direto para o coração do homem. Eles observavam ansiosamente, esperando que ele fosse devorado, alguns até torcendo pelas criaturas. Jack deu um sorriso sutil e conhecedor. Ele podia sentir seus olhares aquecidos sobre ele. Assim como os monstros atacaram ele. Como se um jogador pudesse fazer qualquer coisa para, um deles comentou brincando antes de engasgar com a saliva. As criaturas sombrias foram enviadas voando. Eles voaram tão alto que os jogadores os perderam de vista. Não é muito difícil dada a falta de visibilidade. Aquele era um monstro de nível 22, certo? Não apenas um. Que porra é essa? Que tipo de habilidade foi essa? Muitos simplesmente não conseguiam entender a cena que tinham visto. Foi muito chocante. Não ajudou o fato de ele estar emitindo uma aura insondável enquanto suspirava. Isso foi tudo o que eles fizeram. Que decepcionante. Jack reclamou antes de retomar sua busca por novas presas. A galeria já estava fofocando. Puta merda, esse é o líder DL, certo? Não admira que todos os malucos o chamem de Deus. Neste momento, não tenho tanta certeza se eles estão loucos. Em seu rastro, Jack deixou muitos jogadores impressionados. Eles ainda não conseguiam acreditar no que acabaram de testemunhar. A corrupção mundial aumentou para 33%. Jack ficou um pouco confuso. Isso não estava indo um pouco rápido demais. Ainda assim, isso não mudaria seu plano. Ele já estava caminhando em direção a novos alvos crédulos para outro espetáculo heróico. Ele não precisava temer porque tudo era 100% falso. Ah, isso seria divertido. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 5, uma tempestade está se formando, e chá. Nuvem 3/4. Fim do capítulo. Capítulo 167 Nosso Salvador. NVM. POV. Na escuridão, 100 jogadores se amontoaram, com os rostos pálidos. Muitos apertavam repetidamente o menu, tentando fugir dessa loucura. Logout agora será considerado uma morte. Confirme. SN. Porra. Eles não queriam perder seu precioso XP. Mas foi sensato ficar aqui? Também não era como se as coisas estivessem melhorando. A corrupção mundial aumentou para 51%. O próximo nível de corrupção foi alcançado. Os caçadores agora são mais poderosos. Eles estavam fodidos. Mas enquanto eles estavam em pânico, a voz suave de um homem ressoou. Siga meu exemplo e a salvação será sua. Agora, repita comigo. O velho vestido de vermelho começou a cantar. Muitos obedeceram enquanto gritavam os mesmos versos repetidamente. O que estava errado com eles? A cada repetição, eles ficavam mais ousados e seu volume aumentava. Foi semelhante a um crescendo do inferno. Então chegou a um ponto em que eles gritavam tão alto que fez o miasma tremer. Eu acredito no Rei Demônio, o líder todo-poderoso, criador da legião demoníaca. Deus eterno, cujo poder é infinito, dê-nos forças para enfrentar este novo inimigo. Nesse momento muitos só queriam esperança. Aconteceu que as doces promessas do velho fanático tocaram neles. Cantar por proteção? Eles poderiam fazer isso. É claro que nem todo mundo concordaria com um cultista maluco, mas ele era bastante convincente. Humph, vou expulsar do grupo qualquer um que não cante. Bagunce os versos e você receberá um aviso. Bagunce de novo e você está fora. Ele trovejou. Ao ouvir isso, muitos tiveram uma súbita e inexplicável mudança de opinião. Talvez gritar com os manos não fosse tão ruim assim.
Todos redobraram o fervor enquanto gritavam para afastar o medo, ficando cada vez mais alto. Eles eram tão barulhentos que até conseguiram assustar os caçadores, não que isso fosse impedir o banquete deles. Mas o que fez foi convocar Jack. Ele estava assistindo a cena todo esse tempo com um sorriso irônico. Agora que as orações estavam atingindo o auge, ele de repente apareceu como se fosse um milagre. O que? E ele realmente veio? Você obviamente é novo aqui, haha. Bem-vindo ao culto. Fazemos muitas coisas divertidas, como tirar sangue. Hehe, você deveria ver os rituais de invocação do Rei Demônio. Agora, esses são impressionantes. Muitos membros da DL já estavam divulgando seu culto. Mas porque eles pareciam que esta era uma manhã casual e preguiçosa de sábado. Este não era o momento. Ainda há caçadores aqui, não baixe a guarda ainda. Por que vocês estão baixando as armas? Muitos jogadores aleatórios já estavam se perguntando o que diabos havia de errado com sua atitude. Como eles poderiam ser tão ingênuos e imprudentes? Até o líder temporário deles franziu a testa, observando-os. O que vocês pensam que estão fazendo? Ele gritou. Ele finalmente colocaria algum sentido neles. Certo. Pare de fofocar e comece a torcer. TCH recém-chegados hoje em dia, tenho que ensinar tudo a eles. O líder do culto resmungou. Espere o que? 4 caçadores estavam cercando seu chamado Deus, e tudo que esse cara pensava era em torcer. Não correndo, não ajudando, torcendo pra caralho. Vá, Rei Demônio, mostre a eles quem é o chefe. Bana essas criaturas malignas que ousaram ir contra a sua vontade, e então ele continuou. Mas a reação do homem foi ainda pior. Ele apenas levantou o polegar antes de começar a destruir completamente as criaturas. Muitos novatos ainda pensavam que as histórias malucas das proezas do Rei Demônio eram imprecisas. Ah, eles eram imprecisos, pois o homem era ainda mais forte. Eles sentiram como se estivessem assistindo a uma cena saída de um filme. Ele deu um tapa tão forte nas criaturas que parecia um gaulês bêbado com uma poção mágica. Alguns se pegaram torcendo do fundo do coração, enquanto outros apenas seguiram o clima. Enquanto eles continuavam com os incentivos, mais criaturas apareceram de repente. Eles estavam surgindo do nada, como se fossem parentes distantes depois de ganhar o jackpot. Mas ao verem a valente postura de combate do Rei Demônio, os jogadores não puderam deixar de zombar. E daí se houvesse dezenas deles? Jack derrotaria todos eles sem esforço. Seus olhos brilharam com confiança ilimitada. Sua presença foi uma dádiva de Deus. Jack fez com que parecesse tão fácil, mas de repente ele respirou fundo. Havia algo muito errado com a situação atual. Ele deveria terminar esse grupo de criaturas e então se encontrar com o chefe pelo resto do show, mas então aconteceu o seguinte. A corrupção mundial aumentou para 66%. A corrupção em si não deveria ter sido um problema. Graças ao seu contrato com o diabo, ele nunca seria capaz de assumir o controle de New Leaf sem sua permissão, ou era assim que deveria ser. Mas de repente ele sentiu um ar diferente nos monstros, era malévolo. Eles não estavam mais brincando e estavam realmente atirando em sua cabeça. Isso não fazia nenhum sentido. Como isso foi possível? Seria necessário que o diabo contornasse suas palavras de alguma forma. Infelizmente, ele não teve tempo para refletir sobre esse mistério. As criaturas estavam quase em cima dele, prontas para despedaçá-lo. Ele poderia lidar com esse ataque sozinho? Não havia nenhuma maldita maneira, especialmente porque Moon tinha ficado no açougue para um lanche. Ele era semelhante a um lutador de pay-per-view repentinamente jogado em uma luta mortal sem aviso prévio. Perto dali, os grupos de cultistas e aleatórios observavam atentamente. Todos estavam torcendo ansiosamente por ele. Mas neste momento Jack teve que tomar uma decisão. A vida dele versus a vida deles. Sim, fodam-se todos. Quanto àquele velho leal, ele compensaria isso mais tarde, talvez lhe ensinasse algumas runas ou algo assim. Jack se virou e depois soltou um grande sorriso.
Você sabe, apenas os dignos merecem ser salvos. Sua voz gentil contrastava muito com o que ele dizia. Ele os estava abandonando? Mas um segundo depois, eles começaram a desejar que fosse esse o caso. Não, foi muito pior. Ele atacou direto no meio deles, semelhante a um macaco ágil. Ele então deu um sorriso brincalhão enquanto olhava para a dúzia de caçadores que se aproximavam e depois para os jogadores. Mostre-me o que você conseguiu. Porra, que tipo de sádico ele era. Ele havia despertado suas esperanças apenas para mergulhá-los de volta no desespero. Eles sentiram vontade de chorar. Não, eles já estavam chorando. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 5, uma tempestade está se formando, e chá. Nuvem 4/4. Fim do capítulo. Capítulo 168 Kishad. As palavras do rei demônio foram uma sentença de morte. Mostre-me o que você conseguiu. Ele havia dito, mas, o que diabos eles deveriam mostrar? Certamente não são as pernas trêmulas, nem as bexigas vazando, nem mesmo o suor subindo pelas bundas, certo? Mas foi aí que um cara inteligente falou de repente. Sábio rei demônio, por favor, tenha piedade de nós. Nós sempre o reverenciaremos, contanto que você nos ofereça proteção e... Jaque casualmente olhou para o cara, sua mente distraída por sua atual situação rebelde do diabo. Reverenciar para sempre, não é? Besteira. Os olhos do homem obviamente careciam de sinceridade. Ele era como aqueles enviados de duas caras que assolavam a Igreja da Luz antes de se livrar da irritante política de não matar os mensageiros. Ele poderia dizer instantaneamente o que o homem estava fazendo. 1. Quizés. 2. Suba na classificação. 3. Traia-o na primeira ocasião. 4. Lucro. Jaque deu um sorriso amigável enquanto respondia entusiasmado. Sério? Para sempre? Isso é incrível. Agora eu definitivamente tenho que salvar você. Não se preocupe. Vou atrair a atenção deles enquanto você corre. Pronto. Sim. O homem estava totalmente confuso. Essa mudança não foi um pouco rápida demais. Jaque agarrou o homem, e jogou-o para fora do círculo defensivo. Ele estava indo direto para as mandíbulas das criaturas. Ele gritou de horror antes, durante e depois, embora em breve. Que pena, ele quase alcançou a segurança. Parece que minha mira estava um pouco errada. Jaque, inocentemente, murmurou para si mesmo. Os jogadores de repente sentiram que preferiam mostrar alguma coragem daquele ponto em diante. Este homem era mais assustador do que as criaturas de pesadelo que vinham em sua direção. Quanto a lutar com ele, a ideia nem passou pela cabeça deles. Eles tinham acabado de vê-lo destruir monstros de nível 22 casualmente. Ainda assim, nem todos se sentiram forçados. Alguns estavam realmente animados, ansiosos para lutar. 1. Os cultistas estavam prontos para morrer porque Jaque pediu. Eles eram a minoria, mas o entusiasmo deles era impressionante. 2. Os jogadores inteligentes compreenderam o propósito do rei demônio. Ele não parecia se importar se eles viveriam ou morreriam, mas tudo isso era um teste. Ele rapidamente interviria para ajudar assim que eles provassem seu valor. Até gentilmente esclareceu os outros. Pessoal, parem de ficar preguiçosos. Isso tudo é um teste. Levantem-se e nos ajudem. Ele sussurrou para seus colegas, que se levantaram com um olhar de compreensão. Esta seria a luta de suas vidas. Eles estavam ansiosos para impressionar o rei demônio, que parecia tão calmo até agora. Este foi o verdadeiro poder. Ele não tinha nada a temer. Enquanto isso, Jaque estava tentando descobrir como escapar com vida. Dezenas de caçadores? Ele poderia lidar com 3 no máximo. Quanto às tropas descartáveis agora sob seu comando, era muito irônico, mas quanto menos ele fizesse, melhor seria seu desempenho. Ele podia ver a maneira como eles olhavam para ele. Muitos estavam convencidos de que ele tinha tudo sob controle e poderia solo todo o evento. Ele não podia, pelo menos não mais. Suas opções eram limitadas. Correr,
Ele seria encurralado e morto. Usar magia? Ele ficaria sem mana, HP, rapidamente. Lutar contra eles corpo a corpo? Ele seria imediatamente massacrado. O que quer que ele fizesse terminaria horrivelmente. É por isso que ele escolheu ficar ali, batendo no ar relaxadamente enquanto enviava mensagens. Para os jogadores, ele parecia o Chad definitivo. Ele não colocou monstros em seus olhos. O que ele estava fazendo? Planejando seu próximo esquema, trocando algumas brincadeiras amigáveis, talvez até flertando, mas eles não podiam mais observá-lo enquanto os caçadores mortais cravavam suas garras nos humanos. A luta estava começando. Não, isso não foi uma luta, mas um massacre. Jogadores 0, caçadores 15. Os jogadores foram devorados um após o outro. Eles entenderam muito bem que alguns confrontos como esse seriam suficientes para eliminá-los. Venham, suas feras imundas. Provem meu poder. O cultista-chefe gargalhou enquanto tirava um cetro de aparência complexa com uma joia escura no topo. O que? Onde diabos ele conseguiu isso? Ninguém nunca tinha visto algo de aparência tão majestosa. Exceto as armas do Rei Demônio. Quando ele o ergueu no ar, todos prenderam a respiração. Que tipo de magia poderosa ele estava prestes a invocar? Quando ele começou a cantar, eles se sentiram tremendo de expectativa. Eles finalmente entenderam por que o Rei Demônio lhes pediu para mostrar seu poder. Isso é o que ele queria ver com certeza. Ele sabia disso de antemão. Então o canto finalmente atingiu o seu clímax. Foi quando o cultista gritou de repente enquanto batia com seu cetro na cabeça de uma criatura. Reticências. Realmente, foi isso? Depois de todo esse acúmulo, ele tinha acabado de dar uma surra na coisa e nada mais. Porque eles se sentiram como se tivessem sido enganados. Isso foi besteira. Muitos morreram distraídos pelo desempenho decepcionante do homem, que os outros cultistas ainda elogiavam infinitamente. Uau, isso foi incrível! Bata com força a cabeça de todos. Esmague-os até que moram. Que tipo de loucura foi essa? Por que tantos deles tinham paus? Foi quando eles finalmente perceberam que o cetro intrincado que tinham visto antes também era na verdade apenas um bastão glorificado. Aqueles cultistas eram malucos. Eles não puderam deixar de olhar, sentindo-se descontente. Os principais cultistas não perderam a oportunidade de repreendê-los. O que vocês estão fazendo? Lutem. Lutem pelo seu Deus. Mostrem a ele que vocês são dignos de suas bênçãos. Sem trégua nem misericórdia. Muitos responderam com grunhidos. Eles agora perceberam que seria melhor simplesmente ignorar o cultista, foda-se esse cara. Enquanto o sangue fluía e vidas eram perdidas, Jack digitava mensagens alegremente. Ainda bem que os jogadores não conseguiram ver o que ele estava escrevendo, ou teriam surtado. Jack, socorro! Jack, socorro! Jack, demônio angustiado aqui! Jack, mande caras! Eu preciso de caras! Jack, ok! Que porra vocês estão fazendo? Ele não conseguia entender, porque todo mundo estava dando uma bronca nele de repente. Isso não fazia nenhum sentido. Mas então ele de repente pensou em algo enquanto enviava uma mensagem ao cultista-chefe. Jack, se você ver isso, grite Rei Demônio 3 vezes seguidas. Não, nada. Ele só gritou Rei Demônio 2 vezes na última frase, como sempre. Porra! Só então Jack entendeu a gravidade da situação. Quando as malditas mensagens são desativadas, você sabe que algo grande está para acontecer. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 6, viajando no tempo como um chefe. Acento circunflexo _ acento circunflexo V cronômetro 1/4. Fim do capítulo. Capítulo 169 Operação de resgate. Jack viu todos os jogadores morrerem sem dar a mínima, ou pelo menos era isso que parecia. O número deles continuou diminuindo, mas mesmo assim ele não fez nada a respeito, apenas sorriu gentilmente.
Ele parecia um homem observando a grama ser cortada, completamente indiferente. Enquanto seus corpos eram esmagados e seus membros decepados, muitos lançavam olhares ressentidos em sua direção. Por quê? Por quê? Apenas por quê? Porque ele não o salvou. Teria sido tão fácil para ele. Tudo o que ele precisava fazer era matar as malditas criaturas sombrias. Mas ele não o fez, mesmo quando eles desapareceram, mesmo quando perderam o XP suado. Era assim que era ser abandonado. Surpreendentemente, o velho cultista sobreviveu até o fim, mas até ele estava prestes a cair. Quando a vida deixou seus olhos, ele deu um sorriso de desculpas ao seu rei por ter morrido tão rapidamente. Já que ficou sozinho com uma dúzia de caçadores. Eles olharam para ele enquanto abriam suas mandíbulas semelhantes a buracos escuros. Eles queriam devorar sua essência. Não apenas brilhava mais, mas também continha algo que os atraía. Mesmo eles não sabiam o que era, mas certamente ficariam mais fortes se devorassem este homem. Estava loucamente chamando por eles, e eles não queriam mais esperar. Ah, isso seria tão delicioso. Foi quando eles atacaram ele. Isso logo acabaria. Pove. Num estava devorando salsichas alegremente quando quase engasgou com uma. Sua expressão de surpresa fez o açougueiro rir. Hahaha, não há necessidade de comer tão rápido. Agora que seu mestre ganhou, as salsichas misteriosas estão voltando à produção. Mas o lobo anteriormente alegre levantou-se de repente, com uma expressão incrivelmente solene em seu rosto minúsculo. Então o açougueiro viu os olhos do pequeno e inconscientemente deu um passo para trás assustado. Que diabos? Eles eram da cor de tinta e transbordavam de uma raiva incrível. O lobinho não estava olhando para ele, mas ele podia sentir suas pernas tremerem. Mas um segundo depois, Mum parecia como sempre, fofo e fofo. Teria sido apenas uma miragem? O perplexo açougueiro não teve tempo de pensar que o pequeno já havia partido. Não sabia como, mas naquele momento sabia que seu mestre estava em perigo e não havia como abandoná-lo. Afinal, eles eram uma família. No início, o pequeno lobo estava correndo o mais rápido que suas pequenas pernas podiam levá-lo, prestes a se transformar em sua poderosa forma de batalha, mas então se controlou. Podia ouvir as criaturas diabólicas e sombrias à distância. Eles estavam por toda parte. Neste momento, Mum sabia que não poderia se dar ao luxo de morrer, ou então quem resgataria o mestre? Ninguém. Poderia combatê-los? Sem chance. Podia sentir o quão assustadoras essas criaturas eram e não tinha chance. Mas então lembrou-se de todas as aventuras com o mestre. Eles já tinham visto algo semelhante antes. Mum podia se lembrar vividamente das raposas sorrateiras escondidas nos arbustos, dos lobos valentões vagando por todo o lugar e das galinhas loucas explodindo. Neste momento, o lobinho entendeu o quão sábio era seu mestre. Ele havia ensinado tanto, e era hora de colocá-lo em prática. Eu tinha que ser sorrateiro, mas tinha que ser rápido também. Também precisava trazer ajuda. Foi assim que uma estranha sombra fofa laranja e preta começou a se esgueirar de casa em casa pela vila, semelhante a um ninja. Sempre que sentia um inimigo se aproximando, ele se jogava no chão, atrás de cobertura. Então contaria lentamente internamente, repetindo seu número favorito. Mum conhecia, muito bem, era um número caloroso e atencioso. Adorei. Seu mestre sempre dizia, vou pegar uma salsicha. Quer uma? Então, depois de contar até algumas unidades, as sombras assustadoras iriam embora e ele dispararia novamente. Normalmente, Mum não teria medo deles. Morrer não era grande coisa, significava apenas perseguir aquele deus de 6 olhos novamente. Mas desta vez, pôde sentir que a situação do seu mestre era ruim. Mum rapidamente revisou possíveis ajudantes em sua cabeça. Homem que cheira a ferro? Muito fraco. Homem com as plantas? Muito pouco confiável. Homem com um martelo grande? Demasiado longe. Restava apenas um cara em quem ele conseguia pensar. Ele era incrivelmente irritante, mas isso não importava agora.
A prioridade era mestre. Mum já sabia para onde ir, podia ouvir o homem chato. Ele estava gritando muito hoje e ainda estava gritando agora. Foi assim que Mum chegou, o mais rápido possível. Então finalmente alcançou um grande grupo de jogadores. Lá estava ele. O homem chato estava lá atrás, nu e barulhento como sempre. Mas muitos jogadores da IRL perceberam isso primeiro e decidiram causar problemas. Antes que Mum pudesse atrair a atenção do chato, ele já estava cercado. Os covardes queriam vingança contra o Rei Demônio, mas não ousaram atacar o homem diretamente. Mas agora seu animal de estimação estava sozinho e isolado. Como a coisinha resistiria? Não poderia. Eles riram, com uma luz vil em seus olhos. Droga, é o vira-lata do Rei Demônio. Vamos transformá-lo em um maldito casaco. Mate o animal de estimação daquele filho da puta. Uma dúzia de jogadores entusiasmados pegaram suas armas enquanto avançavam. Eles estavam prontos para esfolar o pobre lobo. Neste momento, Mum percebeu sua situação precária. Morrer hífen maior que falha ao salvar mestre. De jeito nenhum. Ele encontrou seu pequeno coração dominado pela raiva pela primeira vez em sua vida. Esses bastardos queriam machucar seu mestre. Foi quando algo clicou dentro dele e começou a xingá-los. Uau, você não merece carne. Uau, você não merece tapinhas na cabeça. Uau, você não merece viver. Uau, bastardos malvados. Eles eram maus, tão maldito mal. Eles eram inimigos de tudo de bom neste mundo. Sentiu a mesma energia negra que sentiu naquela época dominá-lo. Os jogadores riam. É realmente uma tentativa de ser ameaçador. Hahaha, não poderia assustar uma mosca. Que lobo idiota. Lua não sabia como, mas de repente soube o que tinha que fazer. Usou todo o ódio que sentia e aproveitou seu poder. Seria necessário todo o poder para salvar o mestre. Então abriu a boca e... _WL. Todos os jogadores ao redor ficaram pálidos quando caíram seus joelhos. Os sorrisos de ridículo desapareceram instantaneamente, pois estavam ocupados demais se sujando. Todos os jogadores da IRL próximos se ajoelharam em uma poça de urina, seus olhos se arregalaram de horror com a sombra que apareceu brevemente atrás do lobinho. A certa distância, o cara chato estava ocupado monologando. Todos comigo, será hora de um contra-ataque e... Mas ele congelou em estado de choque ao ouvir e sentir o poderoso uivo de Mum. O que diabos foi isso? Parecia uma fera demoníaca divina e arcaica. Ele viu um pequeno lobo laranja olhando diretamente para ele enquanto ele se virava. Mas, por alguma razão, havia pelo menos uma dúzia de bravos derrotados em suas patas. Que diabos? Este era o animal de estimação do Rei Demônio, certo? Que porra ele estava fazendo aqui e como causou tanto dano? Nos olhos do bichinho ele percebeu sua relutância em estar ali, descontentamento, um pouco de ódio e até desdém. Como um animal de estimação pode ser tão expressivo? Foi quando abriu a boca. Uau! Mum acenou com a pata para o cara chato, gesticulando para segui-lo. Então ele se afastou, liderando o caminho. O chefe da vila parou. Como diabos ele deveria entender isso? Ele não era um maldito druida. Ele estava enganado ou o lobo estava pedindo para ele segui-lo. O que foi? Você quer que eu te siga? Ele perguntou, perplexo. Mum revirou os olhos para o idiota, lançando-lhe um olhar desdenhoso. Quantas vezes teria que se repetir? Uau! O chefe seguiu o pequeno lobo, em estado de choque. Quanto aos jogadores ao fundo, ou tentavam se levantar ou se beliscavam. A fofa Mum era tão assustadora assim? Era de se esperar. Afinal, Mum era um lobo com uma missão, tinha que resgatar seu mestre. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 6, viajando no tempo como um chefe. Acento circunflexo _ acento circunflexo V cronômetro 2/4. Fim do capítulo. Capítulo 170 Inferno Furioso. Uma dúzia de criaturas sombrias circulavam um homem enquanto gritavam para ele.
Seu grito estridente ecoou na área como se fosse uma promessa de morte. Grito. Menor que Caçador Exaltado Devorador de Almas LV24. Maior que o nível deles era ainda mais alto do que no início, pois a taxa de corrupção havia aumentado. Até agora, já estava em malditos 78%. Isso estava indo rápido demais. Quanto a como Jack ainda estava vivo, bem, era bastante óbvio enquanto ele estava literalmente em um mar de fogo. Ele apenas resfriou, ali tipo. Gogogogo ameaçador. Sabendo que ele era mais lento que as criaturas, ele escolheu se manter firme e espalhou fogo por toda parte. Jack definitivamente estava trabalhando na manipulação do fogo. O inferno engoliu uma grande área perto dele enquanto queimava intensamente. Mas foi gerado usando o mesmo truque da festa. Foi tudo show e sem substância, pelo menos na maior parte. Neste momento, ele estava gargalhando loucamente enquanto olhava para os monstros, aparentemente provocando-os, desafiando-os a se aproximarem. Mas eles estavam hesitantes, pois os poucos que tentaram foram gravemente queimados. Ele estava misturando o falso e o verdadeiro, semelhante a um ilusionista divino. 99% do fogo, maior que inofensivo e mal consumindo mana. 1% do fogo, maior que queimaria muito a pele de alguém. Nenhum dos dois tinha potencial para matar, mas eles acreditavam que poderia. Ninguém se atreveu a denunciar seu blefe. Quanto a convencê-los, Jack usou uma habilidade de explosão e os fez pensar que era dote ao caminhar em seu mar de fogo. Hashtag totalmente real. Cerquilha não é falso. Agora, as criaturas estavam com muito medo de avançar, deixando-o bancar o dragão de papel enquanto enviava fogo para todos os lados. Foi perigoso? Não. Foi assustador? Isso aí. Foi assim que começou um impasse prolongado. Como a maior parte era falsa, ele poderia sustentar a ilusão por um tempo confiando em sua magia de sangue. Jack só podia desejar interiormente que eles mantivessem distância. Infelizmente, parecia que isso não passava de uma ilusão. A corrupção mundial aumentou para 81%. O diabo ganha novos poderes. Os caçadores ficam mais fortes. Quase fora do tempo, foi quando ele sentiu a presença do diabo aparecer. Mas não era mais fraco. Ele aparentemente absorveu um pouco da energia para se tornar mais forte e estava gargalhando alegremente. Haha, você não esperava isso, não é? Estou quase livre. Sou um demônio mudado agora. Nesse ritmo, este lugar vai seja meu. Meu de verdade, e não com as condições de merda que você me ofereceu. Hahaha. Então o diabo se dirigiu aos caçadores. Tolos. O fogo é obviamente todo falso. O que vocês estão esperando? Vão recuperar a parte da minha alma que ele roubou. TCH, agora que eles tinham um comandante, eles não cairiam em tal engano. Jack suspirou enquanto tirava seu Aegis. Mesmo que não houvesse mais esperança, ele ainda reagiria. Vamos, seus bastardos sem rosto. Venham me experimentar. Muahahaha. Ele estava rindo diante da morte, ansioso para irritar o diabo que estava assistindo. Ele não daria a satisfação de vê-lo perder o ânimo. Quando a primeira criatura o alcançou, ele precisou de tudo o que tinha para bloquear. Ele teve a sensação de ser uma criança em uma competição de força com um minotauro tomando esteroides. Clang! Ele foi empurrado para trás, apenas para ser instantaneamente imprensado por outro monstro. Desta vez ele mal se esquivou das garras, mas teve que perder o equilíbrio para isso. Perder! Foi então que a terceira sombra apareceu e, assim que Jack estava convencido de que iria morrer, uma galinha de fogo de repente apareceu acima de sua cabeça, distraindo o monstro, deixando-o confuso. Infelizmente, o diabo tinha tudo sob controle. É o lobo dele, um maldito lobo. Apenas ignore isso completamente e concentre-se naquele bastardo. Depressa. Mas, no fim das contas, não foi apenas o lobo. Usando o pouco tempo que os inimigos ficaram confusos, o chefe da vila de repente passou voando. Vocês, criaturas vis, seu reinado de terror termina agora.
Vocês não são bem-vindos nesta vila. Ele trovejou, tão alto como sempre. Seu punho brilhou com a luz da justiça quando ele acertou um poderoso soco na sombra mais próxima. Seu punho era tão poderoso que todo o corpo do espectro tremia, aparentemente prestes a desaparecer. Como é isso? Fique destruído! Ele gritou vitoriosamente, mas seu grito foi interrompido porque ele teve que se defender de 3 inimigos ao mesmo tempo. Felizmente, ele conseguiu lidar com isso com relativa facilidade, empurrando-os para trás. Foi quando o chefe de repente engasgou em estado de choque. Como é que é mais fácil se livrar deles do que você? O chefe comentou enquanto continuava socando e empurrando-os para trás. Ele olhou para Jaque confuso. Não fazia sentido. Essas criaturas eram obviamente mais poderosas que ele, então por quê? Você usa técnica e poder para lutar, certo? Claro, todo guerreiro faz isso. A técnica perde um pouco de sua eficácia se o oponente a perceber instantaneamente, explicou Jaque. O chefe da aldeia finalmente entendeu. Não houve truque, foi experiência. Mas ele foi rapidamente trazido de volta aos seus sentidos enquanto as criaturas atacavam. Jaque não perdeu tempo e se plantou solidamente na frente junto com seu escudo. Contanto que ele se concentrasse 100% na defesa, ele mal conseguiria se controlar. #Hora do herói do escudo. Dê um soco em todos eles. Eu cuido de você, ele gritou com o chefe. Tudo bem, é hora de derrotar alguns demônios. Assim começou sua luta. Era preciso admitir que esse cara era ótimo quando apenas o poder estava em causa. Ele era um touro filho da puta. Um bloqueou e o outro deu um soco enquanto eles rapidamente ganhavam vantagem. Neste momento, não havia sinal de que eles já foram inimigos mortais. O juramento evitou que o homem se rebelasse, então Jaque ficou 100% à vontade. Ele não era como aquele diabo chato que já havia encontrado uma brecha. Esmague suas almas, assassine-os. Mesmo agora o diabo estava encorajando as suas tropas. Quanto ao chefe, defendia a aldeia com a mesma persistência com que defendera o seu título. Ele não estava mostrando nenhuma piedade. Não havia necessidade de conversarem, pois ambos encontraram um ritmo que funcionava para eles. Em pouco tempo, eles conseguiram erradicar metade da dúzia de demônios com os outros fugindo. Eles recuperaram a respiração enquanto o mentor fazia beicinho ao fundo. Espere, vou fazer vocês dois pagarem. Vocês vão se arrepender. O diabo amaldiçoou enquanto tentava fazer mais intrigas. Mas as coisas ainda não terminaram. Jaque podia sentir seu olhar sobre eles. Ainda assim, por enquanto, eles tinham que se preparar. Eles tiveram que encontrar um método para acabar com a corrupção. Houve ainda jogadores vivos. Quanto aos caçadores, eles provavelmente apareciam infinitamente. Pelo menos Jaque finalmente conseguiu andar por aí. A única coisa é que as mensagens ainda estavam desativadas. Ele esfregou seu animal de estimação atrás das orelhas, coçou suas costas e declarou solenemente. Soldado Mum, você teve um desempenho maravilhoso. Batatas fritas e chicletes, se você quiser. Uau! Acenado com a cabeça. Mum obviamente entendeu o significado. O mestre poderia contar com ele para entregar a carta agora escondida em seu pelo. Era hora de contra-atacar. Hype. Hora do lançamento em massa de fevereiro. Dia 6, viajando no tempo como um chefe. Acento circunflexo _ acento circunflexo V cronômetro 3/4. Fim do capítulo. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Sócrates.